Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, família. Que privilégio estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra do Senhor com você neste dia. E eu quero, pela quinta semana, pensar com você neste dia sobre a característica da obediência. Novamente, eu me baseio em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12, que nos diz assim: Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E essa característica da obediência vai fazer exatamente isso aqui. Ela vai envolver esse andar, esse temer ao Senhor, essa entrega, esse amor ao Senhor, e que a palavra de Deus ela possa trazer em nossos corações a luz, o entendimento do Espírito Santo de Deus, para que possamos, de fato, sermos homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Porque eu entendo que se formos comprometidos com a palavra de Deus, nós então seremos plenamente obedientes ao Senhor. Então quero pensar com você por alguns instantes sobre a característica da obediência. A obediência, ela é um aspecto vital de nosso relacionamento com Deus. Ela envolve a submissão voluntária à vontade dele e o alinhamento de nossas vidas com os seus mandamentos. Nós aprendemos desde cedo que nós temos que obedecer quando nós éramos crianças, ter aquele respeito, aquela obediência aos mais velhos, principalmente pelos nossos pais terrenos, que nos criou. Nós então os obedecíamos ali à risca, e com Deus não é diferente. Essa obediência, ela vai envolver a submissão voluntária à vontade dele e o alinhamento de nossas vidas com os seus mandamentos. Nesta reflexão, quero pensar então com você as características da obediência exemplificadas por diversos indivíduos nas Escrituras, através de passagens bíblicas. Lembrando a você que toda a nossa palavra ela é fundamentada na Bíblia. Ela não é aquilo que eu acho, ou aquilo que o Carlos Eduardo acha, ou aquilo que o Carlos Roberto acha. Não, ela é fundamentada na Bíblia. Nós temos a Bíblia como nosso manual de fé, nosso guia prático, para então compartilharmos também com você essas reflexões. Então nós vamos ver esses indivíduos através de passagens bíblicas, e nós vamos descobrir os atributos principais que marcam uma vida de obediência, permitindo que assim cresçamos em nossa caminhada com Deus e experimentemos as bênçãos que vêm de viver em obediência a Ele. Eu costumo dizer sempre que honrar é mais que obedecer, Nós vamos experimentar aqui essas bênçãos que vêm da gente viver em plena obediência ao Senhor, e com isso também honrando e glorificando o nome dele. O primeiro ponto que eu quero pensar com você é disponibilidade para ouvir e seguir. E eu começo então perguntando para você: você está disponível para ouvir a voz do Senhor e para seguir o Senhor naquilo que Ele chamar você?
E uma característica chave da obediência é a disponibilidade para ouvir a voz de Deus e seguir suas instruções. E aí nós temos um exemplo aqui muito conhecido, que é o de Noé. Deus mandou que Noé construísse uma arca. Gênesis 6, de 13 a 22. Todos nós sabemos da história de Noé. Nós sabemos que naquele tempo não chovia, mas Deus tinha um propósito maior, porque Deus iria acabar com toda a raça humana, somente a família de Noé seria preservada e aqueles animais que o Senhor designou a Noé colocar na arca. Apesar dessa enormidade da natureza, incomum da tarefa, vou fazer uma arca se não chove. Noé obedeceu fielmente, ele não questionou. A Bíblia nos mostra que Noé questionou, que Noé resmungou, mas Senhor, por que isso? Oh, para, né? Não. Ele simplesmente obedeceu fielmente. A obediência requer que estejamos atentos à liderança de Deus e dispostos a agir mediante suas ordens. Possamos estar atentos à liderança do Senhor nas nossas vidas. Um outro exemplo que eu quero dar aqui é uma resposta imediata. Uma resposta imediata. A prontidão para obedecer às instruções de Deus é outra característica da obediência. Preciso, então, ouvir a voz de Deus e obedecer. Ao chamar os discípulos, Jesus simplesmente disse: siga-me. Ele não falou mais nada, só disse: siga-me. Mateus 4,19. Imediatamente eles deixaram tudo que tinham e o seguiram. A obediência dos discípulos demonstra a prontidão deles para responder imediatamente ao chamado de Jesus. Os discípulos foram prontos em deixar tudo. Largou as redes de lado, largou os barcos de lado e seguiram a Jesus. Largou a coleteria, ali o posto de coleta de impostos de lado e seguiu a Jesus. Aí nós vamos ver em contrapartida outros textos, quando as pessoas falam assim: mestre, eu vou seguir Jesus. E Jesus, eles falam: olha, mas primeiro eu preciso ir lá em casa enterrar meu pai, eu preciso ver o campo que eu comprei, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Então, nessa chamada, nós precisamos estar prontos para obedecer ali a voz de Deus. E termos por Ele uma devoção incondicional. A obediência implica em devoção incondicional à vontade de Deus. Quando Abraão foi chamado para sacrificar seu filho Isaque, ele demonstrou uma fé inabalável e obediência. Gênesis 22, de 1 a 18. A disposição dele em abrir mão do seu bem mais precioso revelou a sua completa confiança em Deus. A obediência genuína requer lealdade exclusiva aos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. Abraão não tinha filhos, e Deus deu a ele Isaque, e Deus então pede a Abraão: sacrifica o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. E Abraão prontamente ele obedeceu, ele teve uma devoção por Deus incondicional, a fé dele foi inabalável e ele confiou plenamente na providência de Deus. E quando nós então confiamos em Deus, nós vemos nessa confiança a soberania de Deus. Uma característica da obediência é confiar na soberania de Deus. Ele é soberano, ele é absoluto, Deus, ele não muda, ele continua sendo Deus. Quando José foi vendido como escravo e depois enfrentou adversidades no Egito, ele permaneceu obediente e fiel, confiando que Deus tinha um plano melhor. Gênesis 39, 2 e 6. A obediência envolve confiança de que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Uma história muito conhecida, a história de José.
E aí ele confiando na soberania de Deus. Ele foi obediente, foi vendido como escravo para o Egito, foi para a casa de Potifar, na casa de Potifar foi para o calabouço do palácio, do calabouço do palácio para governador do Egito. É o cuidado de Deus, é a obediência, é a confiança plena de que Deus vai resolver a situação e de que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. E por fim, eu preciso, mesmo em meio às provações, eu preciso perseverar obediente ao Senhor, em obediência à palavra do Senhor. A obediência muitas vezes envolve perseverança diante de provações e desafios. Quando nós somos provados, quando nós somos desafiados, qual que geralmente é a nossa reação? Geralmente nós fraquejamos, nós questionamos. Mas por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que comigo, Senhor? Por que a minha família? Nós colocamos em xeque aí a vontade de Deus. Jó, ele exemplificou essa característica quando enfrentou imenso sofrimento e perda. No único dia, Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu tudo que tinha. Apesar das provações, ele manteve a sua fé e obediência a Deus. Jó 1, 20 e 22. Obediência requer constância mesmo em meio às dificuldades. E Jó pode dizer: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Será que nós suportaríamos tamanha provação na nossa vida, ao ponto de fazermos uma declaração desta? Que possamos, meus queridos, em meio às dificuldades da vida, em meio às provações, nos mantermos perseverantes diante de Deus. E eu quero encerrar minha palavra dizendo que as características da obediência incluem disponibilidade para ouvir e seguir. Que possamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir, o nosso coração pronto para seguir. Respostas imediatas ao chamado de Deus. Deus tem um chamado para você. Ele tem um chamado para mim e eu tenho exercido o meu chamado. Ele tem um chamado para a sua vida. Que possamos ter devoção de todo o coração no Senhor. Devemos confiar na soberania de Deus e perseverar nas dificuldades, no arrependimento e humildade e frutificar. Diante de tudo isso, da nossa obediência, nós iremos frutificar. Por quê? Porque as pessoas verão o que nós estamos passando e procurarão saber o porquê disso ou o porquê daquilo. Aí é a oportunidade de falarmos da graça salvadora de Jesus a cada uma delas. Ao cultivarmos esses atributos, nos aproximamos de Deus e experimentamos o poder transformador de obedecer a Ele. Somente a Ele. Que busquemos viver essas características, sabendo que através da obediência nós honramos e glorificamos nosso Pai Celestial. Meu desejo, meu querido irmão, irmã, meu amigo, família, meu desejo é que você possa absorver, que você possa guardar em seu coração essas características da obediência. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família.